Olá, amigos web espectadores, está entrando no ar mais um TV Esporte comigo, Fábio Glotz, Paulo Gonçalves, como vai, Paulo? Tudo legal, Fábio, tudo bom? E Hugo Miranda, com essa força, Hugo? Tudo legal, tudo bem. E essa edição começa fazendo um apanhado do Campeonato Brasileiro, uma semana após o seu término, e perguntando para o Hugo, quais são os destaques positivos, negativos, o que você achou desse Brasileirão 2007, Hugo? Bom, esse Brasileirão 2007 nos revelou bastante jogadores, principalmente São Paulo revelou dois meio-campos bons, que foi o Richardson e o Hernanes, que foram duas revelações ali no meio-campo, que o Maurício Ramalho colocou, e deram certo. Também como atacante tivemos o Josiel, artilheiro, e o vice-artilheiro, o Beto Acosta, do Náutico. O Náutico também, que pode ser uma revelação do brasileiro, que foi um time que subiu para a Série A esse ano e conseguiu permanecer. Outro time que surpreendeu, teve vários jogos atrasados por causa do Pan-Americano, mas depois deslanchou e conseguiu até uma vaga na Libertadores, foi o Flamengo, que terminou o campeonato em terceiro lugar. Esses foram os principais destaques, na minha. Exatamente. Para você, Paulo, destaque, Botafogo? Não, né? Eu acho que os destaques do Campeonato Brasileiro eu vou analisar de uma maneira assim mais generalizada do que o Hugo, mas eu acho que os destaques foram mais pelos times cariocas. Eu acho que ninguém esperava que o futebol carioca fosse recuperar, né? Você vê o Fluminense foi para a Libertadores e garantiu ainda no Campeonato Brasileiro a saída para a Libertadores. Garantiu não, né? Mas ratificou que ele é o time da Libertadores. O Flamengo, o Botafogo, que jogou bem até o fim do primeiro semestre, e até o Vasco, que também jogou bem até o fim do primeiro semestre. Então eu acho que o Campeonato Brasileiro desse ano tem muito disso, questão da surpresa dos times cariocas e também, não da surpresa, mas dos Corinthians ter caído. Um fato tanto quanto inesperado para quem começava em 2007. Exatamente, como o Paulo falou, pela primeira vez em que o Campeonato Brasileiro foi disputado por pontos corridos, os 4 cariocas ficaram da 10ª posição para frente, fazendo na terceira, Fluminense na quarta, Botafogo na nona e Vasco na 10ª colocação. São Paulo foi bicampeão consecutivo, penta no total, uma equipe que perdeu apenas 7 jogos, a melhor defesa disparada com 19 gols sofridos, sofreu muitos poucos gols a equipe do Rogério Ceni. Para a Libertadores foi no Santos, Luxemburgo ainda não renovou, Flamengo, depois uma arrancada sensacional pelo natalino Joel Santana, e foi o time que perdeu, o terceiro time que menos perdeu ao lado do glorioso Botafogo, mas o Flamengo perdeu apenas 11 jogos assim como o Botafogo, mas passou 4 rodadas apenas na Libertadores e 13 na zona do rebaixamento. Fantástica recuperação, seguido por Fluminense na 4ª colocação, só que o Fluminense já tinha garantido a sua vaga, né, na Libertadores. O Fluminense passou o Campeonato Brasileiro só fazendo figuração. Chegou um determinado momento que ele não poderia mais ganhar o título e nem ser rebaixado, então passou foi só brincar, só treinar, ver quem de elenco ia ficar pro ano que vem, o ano da Libertadores. Exatamente, e o Fluminense pegou essa 4ª colocação. Quem ficou na 5ª foi o Cruzeiro, que não renovou com Dorival Júnior. Chegou a Dilson Batista, excelente zagueiro, campeão da Copa do Brasil com o Grêmio, em cima do Corinthians. Para a Sul-Americana, o Grêmio, que demitiu Mano Menezes, acabou com um período de 3 anos do Mano no Grêmio. Chegou Wagner Mancini, outro treinador novo. Palmeiras, que perdeu a vaga na Libertadores incrivelmente. Saiu Caio Júnior, coitado, perdeu o boné também. Atlético Mineiro, saiu o Leão, veio o Geninho. Botafogo, uma vitória do Botafogo, Paulo. 23 rodadas na zona Libertadores e apenas a Sul-Americana, Paulo. E logo atrás do Botafogo, o Vasco, o rival Vasco, tal qual o Botafogo almejou o título, a Libertadores, mas se completou com a Sul-Americana. O Vasco passou 14 rodadas na zona da Libertadores. E completando a Sul-Americana, o Internacional, que teve um desempenho fraco para ser o atual campeão mundial, que vai começar na próxima semana. E o Atlético Paranaense, com o Ney Franco, recuperou o time. O Atlético chegou a flertar com a zona do rebaixamento, mas a Sul-Americana para o time, o Furacão do sul do país. E o rebaixado Corinthians, Paulo, que adora o Corinthians, um ano muito conturbado para o Timão, uma parceria frustrada com a Messias, deposição do presidente Alberto do Alibe, que pediu o boné, pediu a renúncia, e o Corinthians vai para a segunda, Paulo. Todo mundo diz que é triste essa notícia, ninguém gosta. O Corinthians na segunda divisão, inclusive quem não é do Corinthians não gosta. Sinceramente, eu não acho tão ruim. Eu acho que você vê o Fluminense, que tudo bem, ele voltou para a primeira divisão de modo não tanto quanto confuso, né? Mas todo time que cai para a segunda divisão, para a terceira divisão que seja, volta estruturado, reestruturado. Por quê? Porque quem vai ficar na diretoria são aqueles caras que realmente amam o time, que gostam do time. Então eu acho que cair não é assim tão ruim. Ainda mais que o Corinthians vem com esse problema da MSI e tudo mais.
vai ser uma boa pro Timão cair e voltar. Vai até dar uma recaustada na Série B, né? Vai encher, vai ser recorde de público da Série B e tudo mais. Então acho que vai ser bem legal. Exatamente. O Corinthians que demitiu Nelson Batista, chegou o Mano Menezes. Junto com o Corinthians foram Juventude, diversos técnicos passaram, mas não conseguiram. O Paraná, o famoso balão japonês, chegou a liderar o brasileiro. O Paraná do artilheiro Josiel com 20 gols. E o América de Natal que inexistiu. O América de Natal. Foi o América de Natal. 4 vitórias apenas. Ganhou do Santos por 3-2 na Vila Belmiro na segunda rodada. 3 gols do Edson Borges, o zagueiro artilheiro. Depois vai vencer só na 10ª rodada o Paraná por 1-0, no Dorival de Brito, em Paraná. Depois venceu o Atlético Paranaense por 2-1 no Machadão, 13ª rodada. E voltou a vencer o Paraná na 29ª duas rodada vezes, sabe, por 3-2. Pediu para perder 2 vezes para o América de Natal. É complicado. E os artilheiros, o Josiel com 20 gols, o uruguaio Beto Acosta 19, Kleber Pereira, que chegou no meio do campeonato e mesmo assim fez 16 gols, e 2 do Rio, Dodô, 15 gols, e Leandro Amaral com 14. Algumas estatísticas: 380 jogos, 1.047 gols marcados, uma média de 2,76 gols por partida, e dentre esses 1.047 gols tivemos o 50º do Romário. O 50º gol do Romário é uma marca histórica para o Baixinho que entrou aí, passou, só Pelé e ele tem mais de 1.000 gols. E futuramente Túlio Maravilha. Túlio Maravilha. Túlio já falou que vai fazer isso, 27 gols. Se Deus permitir, né? Exatamente. E o Brasileirão chegou ao fim, mas tivemos a seleção do Brasileirão. Os críticos votaram a seleção com Rogério Ceni, Léo Moura, Miranda, Breno, Kleber, Hernanes, Richarlison, Ibson, Valdívia completando o meio campo, Acosta e Josiel, treinador Muricy Ramalho. O Beno ganhou a revelação, melhor jogador Rogério Ceni. Essa equipe enfrentou a seleção pré-olímpica, composta basicamente por jogadores aqui do Brasil, pois não era uma data FIFA. Então os estrangeiros não poderiam vir, só veio para ficar lá em férias, descansando. A partida um pouco movimentada, um forte calor na cidade maravilhosa, uma lua cheia que está pairando sobre o Rio de Janeiro. 3-0. Gols cariocas se destacaram, né? Primeiro gol do Beto Acosta, José cruzou, o goleirinho desfamou. Depois veio o Ibson completando de peixinho, meio desembolsado, o cruzamento do Leandro Amaral. E o Léo Moura retribuiu o presente, cruzou para o Leandro Amaral também de cabeça fazer o 3-0. Um teste fraco para o Dunga analisar a seleção pré-olímpica, né? Eu acho que o Dunga analisou mesmo a seleção do Brasileirão. Vários jogadores entraram com muito gás para mostrar para o Dunga que merece uma vaga na amarelinha principal. Exatamente. Agora, mudando de assunto, um pouco triste, trágico domingo para a Stock Car brasileira, na etapa de Interlagos, um acidente fatal para Rafael Esperafico, Paulo. E o Renato Russo, outro piloto, segue internado, Paulo. Exatamente. Vou perguntar para vocês dois, para o Fábio. Vocês já viram o acidente da NASCAR? Já. Os acidentes da NASCAR são incríveis. A maioria dos acidentes são da mesma forma. Os carros pegam o ar de baixo, que eles atravessam a pista e pegam o ar de baixo e começam a capotar e dão várias capotagens e o piloto sai de lá ileso, andando. Porque o que acontece? Eu acho que os carros da Stock Car, não tenho certeza, pecam em questão de qualidade de segurança. Eles podem ter as barras, eles podem ter a carenagem, mas a carenagem, qualquer batida se desfaz, as barras de ferro se retorcem. O próprio Walter Salles, que teve aquele acidente na Argentina, aquele que é um vão no meio da pista, falou que foi sorte de ter sobrevivido. É incrível como um piloto com rãs, daquela proteção aqui do pescoço, com capacete e dentro de uma gaiola, morre de traumatismo craniano. E isso é inaceitável, como as pessoas começam a jogar essa responsabilidade para a fatalidade. Ah, foi uma fatalidade. Não, eu acho que tem que começar a tirar essa responsabilidade da fatalidade e jogar na matemática, porque isso na Stock Car está virando matemática, 1 mais 1 igual a 2. Na NASCAR, eu acho que sim, é uma fatalidade, mas acho que está virando, simplesmente está ridículo. Não pode continuar esses itens de segurança fracos como são agora. Exatamente, um exemplo nada bom para o esporte. Lembrando que no mesmo autódromo, na Fórmula 1, teve um acidente na corrida de Interlagos, envolvendo o Weber e o Alonso. O carro bateu naquela mesma curva e destroçou o carro. Foi exatamente, e também tem aquele fato. Isso, no pneu. A Fórmula 1 tem um espaço, você vê o tamanho do cockpit, a engenharia tem pouquíssimo espaço para trabalhar itens de segurança. E vê que dá certo. Na Stock Car tem uma gaiola imensa, você pode botar 500 itens de segurança ali dentro e não dá certo. Por quê? Tem que ter um pouco mais de comprometimento da Stock Car, das equipes, para fazer pressão, porque aqueles pilotos são heróis. Porque eles entram naquele carro que parece um carro de rolimã, sei lá. É incrível. Exatamente. Ponto final nessa triste edição do TV Oeste Esporte. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Hugo. Quinta-feira tem mais. Até a próxima. Até lá.